eu resolvi fazer um som, cantar e expressar algum sentimento bom. Em meio a fases difíceis, a crise e o clima em declive. O rap é um míssil, então. Vamos transformar vida e artes criando o refrão. Estudo também faz parte do projeto em decreto. Rap é o certo. É rap da pracinha Barão. Nunca foi secreto, no coreto ou no pé do ladeirão. A firma é forte, só trabalha no papo reto. Se não tá ligado, é melhor ficar esperto. Eu me chamo Alexander Rocha de Assumpção, nascido e criado no condomínio Briço de Abreu. E também passei muito tempo da minha vida no condomínio do Clube da Aeronáutica, Erubita, mais conhecido. E desde então sou residente e participativo do bairro. Como eu morava lá em cima na Barão, eu e minha mãe, a gente sempre descia a pé, né, pela praça. Então a gente ia passando pela mansão, que atualmente é um condomínio. Na mansão tinha o leão, eu era criança, lembro daquilo. Em frente ao Bancários, ali perto do NPS, tinha um orelhão que era de ficha ainda, na época não era nem cartão. Tinha um leão também ali na Baronesa, que é de uma casa de ração que fica ali, a Arca de Noé, correto. A gente lidava com os feirantes, que eram sempre pessoas próximas, então logo na esquina tinha um senhor que vendia bananas, e sempre que eu passava quando criança, ele era amigo da minha mãe, sabia que ela não tinha muito dinheiro, aí ele sempre fazia uma doação pra gente. A gente sempre se comunicava muito com as pessoas do bairro, a gente sempre tinha um contato bem estreito. É basicamente isso, a nossa interação era muito ampla, assim, porque era como se a comunidade fosse uma família. Você andava e as pessoas... Eu lembro que ali perto da farmácia da Drogaria Barão, ali tem uma casinha, tipo um apartamento de 2 andares. Lá morava uma senhorinha que ela me chamava de neto, eu chamava ela de avó. Na época eu ia na igreja católica, Nossa Senhora do Sagrado Coração, aqui da praça, e a gente sempre se encontrava lá. Então eram muitas amizades que se cultivavam, não só com crianças da minha idade, mas com as pessoas mais velhas. Era uma sociedade que era mais interativa do que atualmente, onde a gente anda na rua, um passa pelo outro, às vezes nem se olha. Só história de um dia lá no morro, São José Operário, olha nós aí de novo. É só história de um dia lá no morro, São José Operário, eu faço parte do seu povo. É só história de um dia aqui no morro, São José Operário, olha nós aí de novo. É só história de um dia aqui no morro, São José Operário, eu faço rap pro meu povo. Quando surge o rap da pracinha? Começou com esse meu amigo, Tani Loz, falecido. Ele idealizou a roda cultural da Saiki. Eu estava junto dele quando ele teve a ideia. Aí ele se organizou com outros moradores do Valqueire e me chamou para participar. Foi onde começou minha trajetória cultural. Foi ali no Valqueire com o Tani e com o projeto Saiki Loz, que foi o primeiro projeto de rap que eu participei, com o DJ Rick. Ele é um DJ de eletrônico, ele toca em diversas raves, ele que me ensinou a discotecar, inclusive, ele que foi o meu mestre, assim, na discotecagem. E assim foi fluindo, dali foi caminhando. Aí teve uma época que se rompeu o grupo ali do Valqueire, se desuniu, e eu voltei a frequentar muito a Praça Seca, principalmente ali no Morro, onde estava tendo um projeto de Muay Thai. Era um projeto social de Muay Thai, criado pelo Raí Souza, morador do bairro, do Bancários. E durante uma dessas aulas nossas lá no Muay Thai, eu e outro amigo chamado Pedro Burgos falamos, vamos fazer um movimento aqui, algo legítimo, algo que seja nosso, que seja da Praça Seca, sem a gente depender de ninguém. E a gente resolveu criar o Rap da Pracinha. Aí chamou o Raí, chamou as outras pessoas mais chegadas a gente, né? E outras pessoas foram surgindo durante a caminhada, durante o desenvolvimento do rap. Outras pessoas foram chegando e falando, quero fazer parte.
e a gente foi aceitando outros membros a fazerem parte do nosso movimento. Rapaziada, muito obrigado aí todo mundo que pôde trazer sua doação de roupa. Como vocês podem ver, o fruto do nosso trabalho em conjunto aí tá na nossa frente. Tudo para ser doado hoje aqui na comunidade São José Operário. Muito obrigado. Qual o significado do Rap da Pracinha para você? A gente atuava sempre de forma social, buscando trazer, além do entretenimento não pago, porque quando a gente criou o que a gente pensava em criar um conteúdo que pudesse ser livre, de fácil acesso a todos, de que você não precisasse gastar dinheiro para poder se divertir, porque a época que a gente vivia, os eventos eram muito segregados. Você só podia participar se você tivesse algum dinheiro, você só podia se divertir se você tivesse dinheiro de entrada de um show ou algo do tipo. Então a gente começou com essa intenção de um coletivo aberto, onde a gente reuniria pessoas com mentalidades e estilos de vida parecidos, mas também para agregar pessoas para além disso, para acabar com o preconceito que se tinha na época com o morro, porque na época era dominado por tráfico de drogas, a região era bem vista como marginalizada, assim como ainda é, e a gente queria acabar um pouco com essa imagem do local e mostrar que a gente poderia criar uma coisa social, participativa e que trouxesse experiência de vida para todos ali, de forma a coletar material para doação, projetos de poemas, projetos de filosofia, diversos projetos que a gente foi introduzindo. Inclusive a gente criou uma geloteca na época, que ficou bem famosa, ficou lá por bastante tempo, com um acervo bem grande de livros que foram doados, todos eles. No final a geloteca ficou vazia, foi muito maneiro isso. E a gente também, com a roupa que a gente recebia, a gente não só doava a instituições de caridade, como a gente atuava no morro, tinham muitas pessoas ali que precisavam. Então a gente fazia um varal, botava as roupas, os tênis, as sandálias, tudo exposto para as pessoas que precisassem, à medida que fossem passando por ali, fossem pegando. O que causava uma grande interação dos moradores com o nosso movimento, que no início era só gente bem jovem, e daí para frente começou a ter parte de vários moradores, pessoas mais velhas, pessoas que iam lá com seus filhos, porque o nosso público ele sempre foi muito orgânico, as pessoas participavam muito, a gente tentava fazer sempre com que o público interagisse com o evento. Então, às vezes, a gente separava um dinheiro, comprava catuaba e falava que ia ter catuaba liberada enquanto durasse para os primeiros que chegassem. A gente deixava o microfone aberto para quem quisesse passar uma lição de vida, uma filosofia, um testificado, né, sobre o que passou, poesia. A gente deixava o microfone aberto para pessoas que chegassem lá e quisessem tentar cantar. Tinham muitas pessoas, assim como eu, que não sabiam cantar e se aventuravam, botavam a cara lá, pegavam o microfone e saía rimando. Então, o que era o diferencial no Rap da Pracinha, eu enxergo que era o público. O nosso público era um público vivo, era o que dava vida ao nosso evento, eram as pessoas que interagiam. Durante o Barão Fashion Week, no desfile de modas, foi exatamente isso. Foram as pessoas que chegaram um pouco antes para assistir ao show, que a gente foi selecionando ali. Pô, quer participar? Aí tinha umas meninas, umas mulheres que estavam grávidas, que a gente achou super interessante elas participarem disso. As crianças que moravam lá a gente tinha bastante contato com as crianças que moravam lá. Muitas das crianças ficavam assistindo a nossa roda de rima. Aí a gente chamou essas crianças para desfilarem. No final, o Free Mind, o Marco Felipe e o Kim doaram diversas peças de roupas para as pessoas que participaram. Foi uma coisa que foi muito inovadora para a gente. E foi antes de chegar à tona assim, essa coisa de moda na favela. A gente fez um pouco antes disso virar uma... Como é que eu vou dizer? Uma comercialização cultural. A gente fez quando ainda era só pensamentos, quando não se tinham investimentos nisso.
Foi uma época de muito aprendizado para todos nós do grupo, que éramos Rafael França, Ricardo Oliveira, Raí Souza, Caio Andrade, Pedro Burgos, o Gil Metralha, o Chip Rimador, o Marco Felipe da Free Mind, o Kim da Arte e Serigrafia, e também tinha uma outra apresentadora que participava muito com a gente, dava muito apoio ao nosso movimento, que era a Negra Rê, a Renata, muito conhecida também no meio do rap. Futuramente um dos nossos membros, Rafael França, ele botou uma crepeira lá, aí passou a ter também um entretenimento culinário, né? No qual você não ficava limitado a ficar só num evento massivamente de música, shows. Você tinha outras opções. A gente fazia poesia, que era uma reciclagem de cápsulas de pó, onde a gente botava citações e poemas de autores conhecidos e desconhecidos e fazia distribuição durante o evento para mostrar que a verdadeira droga tem que ser a cultura e não essas coisas que o mundo nos oferece, que a gente lutava ali por um meio em que a gente fosse mais consciente e que o uso de drogas tivesse menos impacto no nosso meio naquele momento, justamente por a gente fazer uma roda de rima num ambiente que era dominado por tráfico de drogas, que não implicava em nada com a nossa situação, não cobrava nada da gente, a gente não cobrava nada deles, não tinha nenhum impacto, não tinha nada, era um movimento totalmente livre, e basicamente é isso. Tinham muitas pessoas que ajudaram, dentre elas eu queria deixar 3 que já faleceram, que foram muito importantes nisso, que foi o Tani Loz, o nosso conhecido Gilmar, que é o Gil Metralha, conhecido aí no Brasil como um dos maiores rappers, e o Rafael Lorival Júnior, que era um morador da localidade, que estava sempre disposto a ajudar, estava sempre ajudando, estava sempre, mesmo sem ser parte do grupo, ele era uma parte do grupo, porque ele agia de forma bem ativa com a gente. Foram assim, muitos artistas que se empenharam em ir e ajudar o movimento. Na época, intermediados por mim, pelo Pedro Burgos, pelo Chip Rimador e pelo Gil Metralha. Na época, a nossa batalha ficou bem famosa, a batalha de MCs lá. Então, de início, eles foram lá batalhar, o Xamã foi acompanhar o Estudante, que foi batalhar, chegou à final. Se eu não me engano, ele uma vez já foi campeão lá e a outra vez ele foi vice. No Barão Fashion Week ele teve a apresentação dele com o Estudante, com o DJ deles, que eu não me recordo o nome. Assim como também já teve integrante do Cartel MCs, e alguns outros, muitos outros, Ramonzinho, Sahel. Como é a sua relação com o território de hoje? Então, devido a essa pandemia, a minha relação hoje em dia esfriou bastante, mas ainda tem membros do grupo que estão atuando e tentando revitalizar o movimento. No caso, o nosso outro mestre de cerimônia, Chip Rimador, e um dos integrantes do coletivo Rave, que é o Igor Beats, que era um dos DJs que atuava junto comigo. No início nem tanto, mas daí ele começou a se tornar um membro bem participativo do nosso coletivo, a ponto da gente quase unir os nossos coletivos. Com ele, inclusive, foi quando a gente retomou o projeto de pôr o rap no Coreto também, que era a chamada Batalha do Coreto, que a gente fazia em conjunto com o Rap da Pracinha e que, se eu não me engano, no mês passado estava acontecendo, mas eu atualmente não estou me inteirando tanto. E no projeto que a gente está tentando reativar de forma de live também, o projeto do Rap da Pracinha, com uma outra forma didática, voltada mais para uma forma didática. Porque no início, foi o que eu falei, a gente pensava em fazer um evento, aquela coisa de acabar do misticismo, do medo de subir o morro, da segregação, de compartilhar a cultura. E conforme foi se envolvendo, apareceu o Alisson, né, que vocês conhecem bem, o Alisson Lemos, e ele começou a interagir com a gente
a ponto da gente, em alguns eventos, botar uma roda redonda falando sobre política, né? Então, a nossa intenção no meio da trajetória era criar um pré-vestibular no local gratuito, um local de esclarecimento político, social e financeiro, criar um estúdio, né, com incentivo às pessoas a criarem músicas. Lá tinham jovens de talentos para cantar e para discotecar. A gente pretende ter pessoas especializadas na área da psicologia, servindo como triagem para pessoas que tenham problemas com adicção, servindo como uma triagem para receber essas pessoas e preparar elas para encaminhar ao CAPES. CAPES, que é um dos maiores centros que trabalha em prol da comunidade, em prol das pessoas pobres e que têm problemas com vícios de drogas. E eles atuam de forma gratuita, honesta, com bases em valores humanos, pensando no bem do próximo. E é algo que a gente pretende trazer para o nosso projeto também, para ajudar aí com esse problema de adicção que cada vez mais cresce no nosso país, né? Cada vez mais se torna comum o uso de drogas, que na vida de alguns pode não trazer mal nenhum, mas que na vida de outros traz muito mal. Acaba trazendo mais mal do que bem. Essa é uma realidade. Qual o recado que você mandaria para o Alex do futuro, para a Praça Seca do futuro? Ou o rap da pracinha do futuro? Cara, eu imagino que seja uma coisa muito influente, que vai ser um projeto que vai agregar muito valor social e cultural ao bairro, porque a gente tem um certo conhecimento ali no Dila de Sá, que é onde está atualmente a biblioteca da Praça Seca, funciona lá, e a gente pretende iniciar o nosso pré-vestibular. A gente conhece diversos professores, diversas pessoas formadas. A gente pretende iniciar o nosso debate político para esclarecimento político e financeiro para as pessoas interessadas. O recado que eu deixo para mim mesmo e para os que vão nos assistir é que a gente não desista da nossa cultura, que a gente não desista de ser quem a gente é, de lutar pelo melhor, e que o melhor ainda está por vir, que a gente está em constante formação. A nossa área é antiga, a nossa área é conhecida, é famosa, a nossa área está degradada e precisa de revitalização, e a gente vai lutar pela nossa área. O recado que eu tenho para dar é esse.